Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Joycast novamente. É uma alegria ter você com a gente. Vamos bater um papo muito legal, Pastor Wellington, Diego. Vamos trocar algumas ideias sobre um tema que é muito importante para todos nós. Talvez você aí, não sei de onde você está acompanhando a gente, mas aqueles que estão aqui no Canadá estão vivendo em culturas, né? Pós-cristãs, como a gente chama. Verdade. É um tema extremamente importante e relevante. Cristão no Canadá. Vamos colocar assim: cristão numa sociedade pós-cristã, numa sociedade secularizada, numa sociedade pagã. Como viver a fé numa cultura que vamos falar assim, que é avessa, resistente aos valores e princípios da palavra de Deus. E aí? Como Boa. viver a fé num ambiente tão hostil? Eu disse quem eu, vai, pode ir. eu acho o tema muito importante, desafiador, mas muito importante pelo seguinte, porque quando nós lemos a Bíblia, principalmente, por exemplo, em se tratando dos primeiros anos do cristianismo, nós vemos isso, quer dizer, o cristianismo ele nasce como uma espécie de separação dentre o judaísmo e entre os judeus, o judaísmo era a religião dominante, era a única. Os cristãos, eles nascem, eles passam a ser uma minoria dentro do judaísmo, e depois, quando eles são inseridos ou absorvidos pelo Império Romano, eles passam a ser uma minoria dentro do Império Romano também. Então, quando a gente estuda a Bíblia, o início do cristianismo, e nós estudamos os primeiros anos do cristianismo, nós vemos que esse era o padrão do cristão. O cristão sempre viveu em uma sociedade do qual ele não tinha influência. Uhum. A influência era única e exclusivamente através do relacionamento que aquele cristão tinha com Deus. Agora, por exemplo, nós já nascemos em uma sociedade que foi influenciada pelo cristianismo e que o cristianismo, graças a Deus, avançou de tal maneira que eu diria que nós acostumamos a viver em uma sociedade em que o cristianismo tem uma influência, às vezes política, às vezes cultural, e tudo isso nos ajudou. Quando nós perdemos essas, vamos dizer assim, essas regalias, torna-se mais difícil você viver o cristianismo. Eu acho que o pastor Wellington já definiu bem uma sociedade pós-cristã. Né? Então, ela foi influenciada pelo cristianismo, ela recebeu o evangelho, ela foi impactada pelo evangelho. Aqui, por exemplo, no Canadá, nós temos inúmeras igrejas. Mas ela hoje é uma sociedade que se moveu de ser uma cultura influenciada por princípios e valores cristãos para um momento que ela é completamente avessa. O que você diz sobre isso, Diegão? Eu diria assim, um papo bem de crente, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que a nossa fé não pode depender do contexto externo, né? Eu Uhum. acho que a gente precisa lembrar sempre da graça sustentadora de Deus. Mas eu concordo que é extremamente difícil mesmo. Mas eu acho que a forma que a gente deve ver, os olhos que nós devemos ver no mundo teremos aflições, né? Nós seremos perseguidos, isso é bíblico. Então eu acho que se a gente manter uma vida de devocional, sabe, de leitura, de oração, de meditação, se a gente conseguir fazer parte de uma sociedade cristã, onde temos uma igreja cristocêntrica, onde a gente possa, em alguns momentos da nossa vida, chegar ali e esquecer um pouco dos problemas lá fora, ou que a gente possa participar de pequenos grupos durante a semana. Eu acho que quando a gente tem esses fatores, ajuda um pouco mais a viver num lugar onde nem sempre Cristo é o centro de tudo, né? E a gente não vamos muito longe, né, amigos? Às vezes no Brasil, que é um lugar que a gente vê isso fortemente, uma cultura cristã, e que ao mesmo tempo a gente vê um mundo tão secular, com tantas coisas mundanas, atrativas, né, prazerosas para a carne. Então, eu vejo dessa forma, né? Como que eu mantenho a minha rotina, os meus hábitos diários, devocionais e de intimidade com Deus, consegue diminuir um pouco o impacto, né? Eu acho assim, uma diferença daqui para o Brasil, de viver a nossa fé não na esfera privada, mas na esfera pública, é que o Brasil ainda tem uma tolerância um pouco maior à influência da religião na sociedade. Então, por exemplo, no Brasil, você compartilhar o evangelho com um colega de trabalho
é uma prática, digamos, socialmente aceita. Uhum. Aqui é ofensivo. É. Você falar de Jesus para um colega de trabalho, para um canadense, se torna algo desrespeitoso, né? Entendo. E aí, Wellington, o que você... É um fato? Você concorda com isso? E como que nesse ambiente cultural pós-cristão você consegue viver a sua fé lidando com essas tensões que vão emergir naturalmente? Eu concordo com a avaliação. Eu concordo com a avaliação pelo seguinte: eu acredito que, por exemplo, em termos de governo, o governo brasileiro ele também tem práticas muito semelhantes ao governo canadense, práticas em relação ao cristianismo. Mas a diferença é que o público brasileiro ele é mais aberto e receptivo às religiões como um todo. Então, veja, aquilo que é ditado por cima não é necessariamente aceito pela parte majoritária da população. A população é mais aberta, é mais receptiva a esse tipo de diálogo religioso ou interreligioso. Já aqui no Canadá, o governo tem essa postura mais beligerante em relação ao cristianismo, por exemplo, mas essa mesma postura você vê no comportamento das pessoas. Então não há uma distância entre aquilo que é ditado pelos superiores e o público. Eles estão basicamente no mesmo nível. E eu diria, Juliano, talvez até fugindo um pouco do que você me perguntou, que o que nós temos visto não é necessariamente uma postura, quando a gente fala pós-cristã, talvez a gente poderia até dizer anticristã. Anticristã no seguinte sentido: você tem um espaço para que outras religiões propaguem aquilo que eles acreditem, Perfeito. e Concordo. você tem uma crítica muito severa ao cristianismo. Então, por exemplo, algumas outras religiões têm o direito de ter certas práticas, enquanto que o cristianismo ele começa a ter as suas práticas cerceadas. Uhum. Posso colocar uma pimentinha aí no suco de vocês dois? E eu faço a pergunta para vocês, que eu brincaria de dizer que vocês são puro sangue, né? O pastor Hélio deve ter nascido na primeira semana, já foi para um culto, eu acho, né? O pastor Juliano, quem conhece a história dele sabe que desde muito, muito jovem, graças ao Dedé, né, pastor? Mas outra hora o senhor conta essa história aí. Dedé Santana. Mas olha que interessante, Deus, eu sempre questionei por que Deus não me escolheu antes, né? Por que eu não pude ter essa intimidade com Deus de berço, né? E hoje eu entendo que Deus, eu vivia no mundo e eu acho que Deus tinha um propósito para mim, não me deixar no mundo, mas um propósito para eu poder compartilhar coisas. Eu fui visitar o Brasil agora há pouco tempo e notei que naquele meio de onde eu vim, como eu comentei em alguns podcasts anteriores, eu nem sempre fui crente, né? E aí me falaram assim, eles meio que ridicularizaram o objetivo, aonde eu queria chegar como um pastor. Vocês não acham que na América do Norte, em especial, que a gente está vivendo aqui, a figura do pastor ele tem um peso de seriedade um pouquinho maior do que no Brasil, visto de tantas... no Brasil um pouco mais desgastada a figura do pastor, porque tantos escândalos que a gente vê lá, que aqui a gente não vê, vocês não acham que teria essa diferença? Não sei se entenderam a minha pergunta. Não, entendi perfeitamente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Teria que pensar melhor nessa pergunta. Eu acho que a cultura canadense, ela de uma forma geral, é mais respeitosa. Concordo. De forma geral, ela é mais respeitosa. E qualquer tipo de preconceito e desrespeito, isso assume uma proporção muito maior aqui do que no Brasil. Então, talvez exista o descrédito para com os religiosos. Mas isso é um desrespeito, uma desconsideração velados. Deu para entender? Claro que sim. Então eu acho que pode ser que haja um respeito maior aqui, talvez exista realmente, não sei, mas o que eu sinto é que aqui eles evitam expressar os seus preconceitos. Acho que no Brasil a gente é mais bocudo, a gente fala mais, a gente expõe mais as nossas resistências. Não tem uma resposta pronta, não. Pensando só no complemento, enquanto o Juliano falava, eu pensava aqui em uma resposta. Talvez a diferença que eu possa ver, o Diego, é que no Brasil nós temos muito mais pastores leigos
do que no contexto da América do Norte. Uhum. Então, isso talvez justifique um pouco. Aqui, querendo ou não, a pessoa pressupõe-se que um ministro do evangelho é alguém que tenha no mínimo um seminário, ou na maioria das vezes que ele tenha um mestrado em divindade. Então, assim, eles levam em conta que a pessoa teve esse preparo educacional, técnico, universitário, como todas as outras áreas exigem. Não que Uhum. eu ache que necessariamente só isso deva ser o papel de formação Claro. de um pastor. Mas Faz ajuda. parte, mas Mas ajuda ajuda. muito. Então, eu acho que o fato de no Brasil você ter muito mais ministério pastores leigos, eles acabam cometendo erros muito mais graves pela ausência de formação, por exemplo. E a quantidade de igrejas no Brasil também. Os Também escândalos são, são, são muito mais né. E tu falou um negócio que também é notados, né? interessante, Juliano, que eu acho que eu concordo também, eu concordo com ambos, mas tu falou um negócio que eu vi na universidade, que disseram assim, não é que o canadense é educado, que te dá bom dia, que ele significa que ele é teu amigo. Não. E não é porque ele não fala nada, não significa que ele não pense, né? Uhum. Algo contra, mas ele é Ele não polite. fala porque ele tem medo que você. O processo. Ele tem medo do processo. Exato. Então ele fica Exato, quietinho, porque exato. se ele falar e der a entender Sim, algum tipo de preconceito, então ele é muito bem educado nisso, né? com certeza. Eu acho que foi o Wellington que falou de uma sociedade anticristã. E eu acho isso fabuloso. Concordo, assino embaixo. Porque a gente gosta de falar da sociedade secular. Né? Sociedade secular, Uhum. porque ela não é religiosa. Isso não existe. Não existe uma sociedade puramente secular. Concordo. Ela pode ser Sim. irreligiosa, mas toda a sociedade tem os seus valores, princípios e, digamos assim, a sua própria religião. Sim. Né? Uhum. Quando a gente está falando de uma sociedade anticristã ou pós-cristã, como aqui o Canadá a gente tem alguns desafios. Né? A gente tem um desafio, porque você falou uma coisa, é mais difícil você evangelizar um país que já foi evangelizado do que talvez evangelizar um país que ainda não foi alcançado. Uhum. Sim. Uhum. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa há muito tempo no meu mestrado, num missionário chamado Leslie Newbigin. Uhum. E o Leslie Newbigin, um pastor inglês, que passou 40 anos na Índia, pregando o evangelho, sendo missionário. E ele volta para a Inglaterra depois de 40 anos. E ele percebe que a Inglaterra precisava ser reevangelizada. E ele falou, é mais difícil, na visão dele, reevangelizar a Inglaterra pós-cristã do que a sociedade da Índia. O que você diria a respeito desse desafio de evangelizar uma sociedade pós-cristã? Eu acho que aqui o Canadá tem alguns problemas. Por que é uma sociedade pós-cristã? Porque a igreja cometeu erros aqui também. Claro. Né? Principalmente a igreja católica, que é forte aqui. Quais são os nossos desafios nesse país aqui, evangelizando essa sociedade? Então, primeiro porque você perde alguma das plataformas comuns. Por exemplo, você não tem veículos como rádio, televisão, que podem ser utilizados para isso. Para grandes massas, né? Exato. Então, por exemplo, você vai ver que o evangelismo, ele é de fato, ele é pessoal. Ele é através do relacionamento. É quando você tem a intimidade com uma pessoa que você vai poder se abrir com ela e a pessoa, por ter uma relação de amor, carinho, afeto, respeito contigo, que ela vai te ouvir. O que exige que o seu cristianismo seja muito mais genuíno. Porque você pode ir para a televisão e apresentar aquilo para uma massa, mas as pessoas não te conhecem, não sabem quem de fato. Por exemplo, algumas pessoas que estão nos assistindo nos conhecem, mas existem pessoas que estão aqui e eles podem imaginar, mas será que essa pessoa é séria mesmo assim? Eu não tenho relacionamento com essa pessoa. Como confiar alguém com quem eu não conheço? Então, eu acho que força o cristão a ser de fato genuíno, verdadeiro. Agora, em relação à comparação que você fez com o missionário, eu acredito que o desafio de você pregar para um país que já foi cristão é que as pessoas vão olhar para a história e é como se elas dissessem assim: peraí, você teve sua oportunidade e você não usou bem essa oportunidade, por que você merece uma segunda chance? Então, nesse caso, as pessoas vão olhar para os erros da história e vão dizer: isso vai voltar a acontecer, como, por exemplo, algo muito comum aqui. As pessoas vão falar, mas e o mau tratamento que foi dado aos
aos primeiros residentes, os First Nations, aos indígenas daqui. Vocês vão voltar a repetir isso? Então as pessoas vão olhar para a história e dizer, vocês vão continuar repetindo? Agora, quando você chega em um país que ele não foi cristão, ele é uma folha branca nesse sentido. Então ele está muito mais aberto e receptivo. Talvez, para eu concluir aqui, seria mais ou menos dizer o seguinte: uma pessoa que nunca casou, talvez ele esteja mais inclinado a casar do que aquela pessoa que casou e teve um mau casamento e ela projetar que o seu segundo casamento vai ser igual ao primeiro. Perfeito, Ela ótima, já tem uma... ótima analogia. E ainda, se eu pudesse acrescentar, se é possível, depois de toda essa explicação, as pessoas, muitas usam muletas, né, para justificar algo. Então, ter uma vida cristã não é uma vida fácil. A gente tem, como não cristão, nós temos os nossos problemas, mas quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente nos batizamos, renascemos um novo homem, é muito difícil de seguir passo a passo que Jesus está pedindo. É uma vida dura e difícil. E muitas vezes, para algumas pessoas, o fato de reevangelizar poderia dizer assim, ó, primeiro eu não confio mais. E pode acontecer. A gente sabe que a igreja ajuda muita gente, mas pode machucar, ferir muita gente, né? Mas o segundo tempo será que de fato a pessoa não quer ser reevangelizada porque o fardo é pesado de ser um cristão e seguir uma vida cristã, ou porque de fato ela só está machucada? Então eu vejo que a gente pode se defrontar com as duas coisas, né? O fato da gente ter pessoas machucadas pela fé e elas não conseguem separar o Deus, Jesus, do homem. Ele acha que a igreja machucou, então Deus está envolvido nisso. E o segundo, de novo, uma questão de muleta. Mas, pastor Juliano, antes de passar a palavra, eu conheci um cara que me apresentou a Jesus, pastor Tom, que para mim é um dos caras mais parecidos com Jesus que eu já conheci. Pastor Tom é americano, ele passou 32 anos em Portugal para aprender a língua portuguesa, para pregar para brasileiros na cidade de Quincy, mas em Massachusetts, né? E foi lá que eu me encontrei. E eu lembro que a minha conversão aconteceu depois de uma conversa com ele. Mas ele falou um negócio que é exatamente utópico. Ele falou assim: amigo, eu vim para os Estados Unidos pregar para os brasileiros, mas eu percebi que eu acho que eu vou ter que gastar tempo para pregar para os americanos de novo, porque parece que eles desaprenderam tudo que eles tinham aprendido. Então vem bem de encontro que está falando, né? Como reevangelizar pode se tornar muito mais difícil, né? Interessante. Você então acha que uma boa prática evangelística aqui, uma boa estratégia, ponte, bom, não aqui, eu acho que em qualquer lugar, né? É essa questão do relacionamento. Numa sociedade pós-cristã, o relacionamento talvez seja a chave da evangelização nessa cultura. Seria basicamente isso. Eu acredito que sim, por experiência pessoal, por leitura de especialistas, porque quais são as grandes plataformas, por exemplo, hoje? Diferente do Brasil, nós ainda temos pastores que estão na grande mídia no Brasil e por terem igrejas, o Brasil comparado ao Canadá, o Brasil é um monstro, né? Pessoas que têm uma plataforma muito ampla. Por exemplo, eu diria que nós teríamos dificuldade se nós tivéssemos que apresentar aqui, apresentem 5 grandes pastores canadenses, e você tivesse que mencionar por nome, a pessoa ficaria, peraí, me dá um tempinho aqui para eu... Ou seja, né? Se você fazer essa pergunta no Brasil, a pessoa te cita, ou seja, as pessoas conhecem, eles estão na mídia. Isso não é comum aqui. Só por essa comparação você vê que não é a mesma coisa. Amigos, eu vim disposto para causar, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, que eu achei bem interessante, né? O relacionamento. Mas como se relacionar com canadense, uma vez que a gente comentou há pouco tempo atrás, também nos outros podcasts, o fato de eles serem educados não significa que eles são teus amigos. Como que a gente consegue ter esse relacionamento com pessoas de outra cultura, sabendo que eles são pessoas mais resguardadas? Como que a gente faz isso? Difícil a questão, né? É muito difícil, muito difícil. E o nosso jeito de se relacionar é diferente do deles. Com toda certeza. Entendeu? A gente decodifica a amizade de uma forma que eles não decodificam. Então, para eles, a amizade é você ir na casa dele lá no Thanksgiving no máximo, no Thanksgiving no máximo, e ele passa por você na segunda-feira, não fala com você, mas ele gosta de você. Pra gente não, pra gente ele é falso, convidou porque tinha que convidar. Então já tem esse choque cultural. O choque cultural vai ter de qualquer jeito. Não tem como, cara. Não tem como. Por isso que assim, é possível? Claro que é possível. E eu acho que é uma boa estratégia. A gente tem exemplos aqui na Joy
de canadenses vindo por conta de imigrantes brasileiros. Eu acho que é uma boa coisa, porque às vezes o canadense ele já tem um preconceito com o religioso canadense, com o crente canadense, pelas Sim, razões que a gente mencionou. claro. Mas não, o imigrante é diferente, né? Então ele tem curiosidade de saber quem você é, de onde você veio, o que você acredita, e essa curiosidade pode ser uma ponte para você acessar Perfeito. o coração dessa pessoa. O que eu acho que a gente tem como uma grande contribuição para o país, não só nós, primeira geração de brasileiros Sim, imigrantes aqui, são os nossos filhos. perfeito. São os nossos filhos. Eu acho que é formar essa geração com um pouco do nosso DNA cultural e que vão dar uma grande contribuição para a sociedade. Porque apesar do canadense ser mais distante, mais frio na relação, ele quer ter relações mais profundas. Sim. Porque isso não é parte só da cultura, embora seja uma cultura fria. Isso é parte do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar e ter relações sólidas. Isso está lá. Claro. A cultura pode ser um obstáculo, sim, mas está lá. Eu acho que os nossos filhos e netos eles vão conseguir Romper essa fazer barreira, isso né? muito melhor do que nós. O que a gente tem que fazer é treiná-los para serem intencionais na evangelização. Eu acrescentaria que talvez alguns elementos que atrapalham o, o canadense como um todo a adotar o cristianismo é que ele não conseguir reconhecer que todas as bênçãos, benesses e dádivas, e agora que eu me refiro a questões financeiras, vem de Deus. Então, assim, a estabilidade econômica que o Canadá usufruiu por anos, as pessoas encaram isso apenas como resultado de uma boa administração ou de nós termos uma boa educação e não de que Deus nos abençoou de alguma maneira. Então, as pessoas substituem, ou seja, uma pessoa que tem uma boa casa, que tem carros, que pode viajar, que tem uma boa saúde, a pergunta é: eu preciso de Deus para Pra quê? quê? Exato. Você entendeu? Então, o fato do Canadá estar numa situação, assim como a Europa passou por situações, e acredito que ainda seja a visão geral da Europa, isso afasta um pouco as pessoas do cristianismo, o que é um fator muito importante na Bíblia, como vocês bem sabem, a Bíblia falando do papel do mamon, né? Do Deus como mamon. Uhum. Então, assim, isso é um empecilho muito grande aqui. E outra coisa que eu vejo em minha análise pessoal em relação ao Canadá como um país pós-cristão é que o evangelicalismo, o cristianismo canadense, ele se desenvolveu de uma maneira muito profissionalizante. Uhum. Ou seja, você vai em uma igreja típica canadense, a maioria delas, você tem papéis muito delimitados. O pastor prega, o grupo de louvor toca, ou aquela pessoa faz, e a igreja ela acaba sendo muito mais. A participação é passiva, no sentido de não atuar. Uhum. E eu acho que esses elementos, quando eles se colocam como um todo, eles montam aí, tentam explicar um pouquinho por que o país está na situação que está, né? Vocês acham que o Canadá ou vou falar o Canadá porque tem gente que está acompanhando que não mora no Canadá. Vamos pensar numa sociedade pós-cristã, anticristã, No contexto geral. num contexto geral, né? Vocês acham que um ambiente assim ele é propício para o esfriamento da fé? A experiência de vocês aqui no Canadá com famílias, até famílias cristãs. Vocês acham que a chegada dessas famílias para o Canadá contribui para o afastamento dessas famílias da Igreja de Deus, não só para os pais, quanto para os filhos também? Eu acho que para responder essa pergunta eu faria uma outra, o quão próximo, qual o meu relacionamento para com Deus, né? Se eu não tenho uma fé muito firmada nos princípios cristãos vindo de Jesus, eu acho que isso pode esfriar um pouco, sim. Eu não tenho dúvida. A gente se depara aqui na igreja, pessoas queridas vindo falar assim: nossa, eu estava pensando inclusive em voltar para o Brasil porque eu não achava igreja. Eu falo por mim, meu inglês está muito longe de ser um bom inglês. E eu frequentei algumas igrejas canadenses que o pastor falava, eu conseguia entender o que o pastor estava falando, mas sabe quando não toca o teu coração? Parecia palavras soltas. E não estou nem dizendo que o pastor não era bom.
mas eu não conectava. E isso, com o passar do tempo, vai te dando um esfriamento, porque tu fica pensando, meu, eu vou para lá, não consigo entender. Eu vou ficar na minha casa e cada vez mais eu vou ficando retraído com isso, né? Mas eu acho que também tem como nós temos luz para o mundo, né? Jesus pedia para nós sobre isso. Então, eu acho que a gente pode fazer parte de uma sociedade fria, adotar alguns hábitos, como o idioma, por exemplo, ou o bom comportamento, educação que um canadense tem. A gente sabe que é um país muito bem visto como um país educado, mas, acima de tudo, não se pertencer nem ser moldado pelo mundo, mas se moldar as pessoas que estão à nossa volta, né? Perfeito. Juliano, respondendo a sua pergunta, eu diria que eu tenho visto muitas famílias que foram afetadas sim. E eu vou tentar aqui elencar os motivos. Primeiro, muita gente que sai do Brasil sai na expectativa de ter uma vida melhor. Uhum. E quando as pessoas pensam em uma vida melhor, às vezes até consciente ou inconscientemente, elas acabam optando por uma melhora financeira. Uhum. E o que vai acontecer? O brasileiro que veio para cá, ele era médico, ele era um profissional liberal, ele era um advogado. Ele vai chegar aqui, ele precisa estudar para que ele consiga conseguir os mesmos diplomas ou validar a sua profissão aqui. Isso vai demandar tempo, isso vai demandar estudo, isso vai demandar sacrifício. Ele vai precisar trabalhar em empregos que ele jamais trabalharia no Brasil, em horários, em situações às vezes complicadas. Isso, na tentativa, ele precisa aprender a andar de ônibus, a como tirar a carta, toda aquela coisa que a gente sabe. O que eu quero dizer com isso? Mesmo pessoas que têm uma boa intenção, elas acabam tirando o tempo que você teria, por exemplo, para educar os seus filhos. Uhum. O tempo que você teria para ir à igreja. Toda essa busca para você se recolocar no mercado, todo esse tempo que você gasta para você conseguir os seus títulos, todas essas coisas, tira-nos o tempo que a gente teria para se dedicar a Deus. E nessa a gente pode perder os filhos, nessa a gente pode nos perder também nesse processo, nessa busca. E aí tu falou, pastor, de equalizar os seus títulos do Brasil com aqui no Canadá, né? Mas às vezes essa frustração se torna maior porque tu não consegue e vai trabalhar o que o canadense ou aqui os brasileiros chamam de subemprego, né? Limpando o chão, enfim, tudo mais. E aí muitas vezes eu já ouvi comentários eu sou uma dessas pessoas, né? Que eu vim do Brasil como pesquisador, comecei a trabalhar como pesquisador e limpei muito o chão aqui no Canadá. E muitas vezes eu vi pessoas do meu lado dizendo assim, ai gente, mas Deus, será mesmo? Pô, eu tinha uma vida incrível, eu estudei tanto para chegar onde eu cheguei e agora estou limpando o chão, limpando o banheiro. Então tem pessoas que por não ter alcançado aquilo que eles acreditavam alcançar, como tu disseste, pastor, acaba dando frustração e isso é depositado no Senhor, né? Como se ele fosse o culpado de tudo, né? Interessante. Esfria espiritualmente porque coloca a culpa em Deus de sonhos que Exato. não foram concretizados ou que estão demorando, né, para o evangelho da prosperidade, se né? cumprirem. Eu vou seguir o Senhor, eu vou ter tudo, mas não é bem isso não, né? E conselhos. Estamos chegando já ao finalzinho. Conselhos para viver numa sociedade hostil à fé, extremamente resistente ao evangelho e que semeia, inclusive, valores e princípios antagônicos aos da palavra de Deus, como manter a sanidade, a saúde espiritual nesse ambiente e como fazer com que a família viva também nessa cultura, mas de maneira a influenciar a cultura. Você falou ser luz, ser sal, porque não adianta a gente criar um gueto, fugir do mundo e achar que gospel, a né? gente não. John Stott dizia que a gente não pode sacrificar, comprometer a nossa santidade fugindo do mundo. Perfeito. Né? Então, essa é uma coisa importante. Agora, quais dicas, quais conselhos para a gente estar no mundo, mas não ser do mundo? Pensando agora assim de bate-pronto, o que me vem à mente é talvez o exemplo que eu me recordo agora de uma sociedade pós-cristã no Antigo Testamento é quando nós nos lembramos da história do profeta Daniel. Nós temos Daniel com seus 3 amigos, eles são tirados da sua pátria, eles são levados como escravos, e eles chegam para uma nova sociedade,
do qual eles são minoria, e eles têm que manter a fé no único e verdadeiro Deus. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer partindo de todos os ensinamentos que eles tiveram desde criança com seus pais acerca da Bíblia. Eles não têm mais a presença dos pais, eles têm... O direcionamento é a palavra, aquilo que eles aprenderam é o que eles vão utilizar. Então, mas eles se mantiveram irredutíveis, no sentido de que o que é certo, e aí talvez seja o preço que eu não sei se nós de fato estamos dispostos a pagar, mas deveríamos, que é, eu estou disposto a perder a minha vida pela verdade, que foi o que aconteceu. Se você não se prostrar a Baal, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Mas assim, de maneira prática, Juliano, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, você entendeu? Ele tinha um relacionamento, ainda que em alguns momentos da história foi cortado, com os seus 3 amigos, eles se fortaleciam entre si. Então essa coisa que já foi mencionada aqui, leitura diária da Bíblia, oração, e você ter um grupo, veja, Juliano, que no caso deles é até mais difícil do que o nosso. Nós temos uma igreja, uma congregação. Exato. Eles não tinham uma igreja, uma congregação. Se nós pudermos chamar a igreja de congregação, era um grupo de 4. Era um pequeno grupo. Era. Falar depois do pastor ali é difícil, né? Você difícil, falando, e aí sobrou o quê? Obrigado, pessoal. Até mais. Não, mas se eu pudesse contribuir, eu diria assim, ó, gaste tempo com o seu maior ministério, a sua família. Gaste tempo com seus filhos, seja um provedor espiritual dos seus filhos, da sua esposa, porque se você não cuidar, o mundo vai cuidar, o primeiro ponto, né? Segundo ponto, faça os bons relacionamentos. Eu acho que o grande problema de nós brasileiros é que a gente gostaria de ser introduzido na sociedade, de ter amigos canadenses. Eu tô indo pro 4º ano aqui, eu tenho só 2. Não são nem amigos, são pessoas que eu já visitei a casa. Eu acho que eu sou mais amigo deles do que eles de mim, né? Mas procure boas amizades. E a tua nacionalidade pode te ajudar muito nisso. Procure pessoas cristãs, viva não num mundo gospel, numa bolha gospel, mas se fortaleça. A partir daí, você está muito mais forte para ser luz e sal para o mundo, né? E o terceiro ponto é foca nele, no Senhor, como eu disse. Ele falou que no mundo teríamos aflições, ele falou que não seria fácil, mas quando tivesse pesado o jugo, colocasse nos pés dele. Olha para ele, ora para ele, pede para ele que no final do dia nós estamos no Canadá não é para ficar rico, nós estamos no Canadá porque Deus tem um propósito para nossas vidas. Perfeito. Vamos viver o propósito de Deus. Amém. Show de bola. Muito bom. Show de bola. Muito bom. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. E pessoal, Deus abençoe. Se liga nos próximos Joycast, porque tem muita coisa boa chegando aí para vocês. A gente tem preparado esses momentos, essas conversas com muito carinho, porque a gente entende que é uma forma de abençoar a sua vida e ajudar a gente, a nossa comunidade, a crescer em maturidade cristã. Então, até a próxima. Deus abençoe. Amém. Muito bom.